Caso ainda não tenha assistido aos vídeos anteriores dessa obra, a playlist está disponível na descrição e também fixada nos comentários. Primeiro, vamos começar com uma breve explicação desse universo. Um dia, o portão de uma masmorra se abriu e muitos monstros escaparam. Um desastre completo para a humanidade. No entanto, os caçadores que tiveram seu despertar transformaram esse desastre em uma oportunidade para melhorar seus poderes. A nova energia coletada através da caça desses monstros tornou-se uma nova esperança para a humanidade. Os caçadores foram classificados de acordo com suas habilidades, da classe mais baixa, G, para a classe mais alta, triplo S. É possível ver uma garota pequena de cabelos longos e negros, vestida em uma roupa de colégio, parada em frente a um cartaz de uma heroína, onde está escrito: "A caçadora que salvou o mundo está à sua espera." Ela segura uma folha de papel, enquanto olha fixamente o pôster com uma expressão triste e inquieta. Voltando seu olhar para o papel, ela observa que se trata de uma reinspeção que classifica os caçadores. Aqui podemos observar algumas informações. Porém, o foco da garota é em relação à sua classificação que está no rank B+. De ombros caídos e em total depressão, ela fala: "Essa já será a 10ª avaliação." E pondera: "Nada vai mudar, mesmo que eu dê duro no treino, não é?" A garota então fica ainda mais depressiva. Enquanto olhava para baixo, alguém a chama: "Com licença, não acha isso muito eletrizante?" A garota se vira desajeitadamente e com um sorriso presunçoso ela reflete: "Caçando de novo?" Essa popularidade. A pessoa que a chamou não era nada mais nada menos que o nosso Protinha, vestindo um moletom comum azul. Com um comportamento bem suspeito e suando frio, ele pede: "Não me ache estranho. Não sou esse tipo de pessoa." Com um olhar descontente e raiva estampada em seu rosto, ela ativa seus poderes elétricos e pensa: Um tarado." Nesse momento, o celular do Prota toca e ele diz: "Ah, me perdoe. Meu celular." Com um grito de susto, o homem fala: "Ah, me perdoa mesmo. Eu preciso muito atender a essa ligação." A garota fica perplexa enquanto o Prota sai correndo desesperado. Então, a obra apresenta. Essa garota se chama Sung Miri. Sung Miri, com uma expressão de desaprovação e ao mesmo tempo confusa, ela diz: "Que merda." Nesse momento, uma atendente a chama: "Sung Miri, número 49? Sung Miri escuta o seu número ser chamado e se direciona para a atendente. "Ah, sim?" Então a atendente pede para segui-la até a sala de avaliações. Algum tempo depois, no local da avaliação, eles informam que os resultados de Sung Miri estão prontos. Já com os documentos em mãos, Sung Miri observa que ainda se encontra no rank B+. Muito triste, Sung Miri amassa o papel com os resultados enquanto pensa: "Não consegui superar o rank B de novo." E com uma expressão sombria ela fala: "Será que os limites de classe não podem ser superados?" Seu celular toca enquanto ela observa. Se trata de uma mensagem de emergência, que informa: portão de exibição de Seongdong. Aparição de um rinoceronte espinhoso de classe A. Caçadores de classe A, nas proximidades, devem atender ao chamado. Sung Miri se assusta e pensa: "Um rinoceronte espinhoso?" No local onde o rinoceronte espinhoso apareceu, as pessoas em pânico correm por suas vidas e gritos de socorro podem ser ouvidos enquanto uma transmissão jornalística é feita. Estamos nesse momento no parque de Seongdong, onde um monstro apareceu de repente e está causando muito caos. Os caçadores ainda não chegaram ao local e os civis correm para evacuar a área. E completa: "Segundo informações, o monstro seria um rinoceronte com espinhos. Se realmente esse for o caso, esse monstro possui a capacidade de destruir a cidade inteira sozinho." No meio da multidão, o Prota corre enquanto segura a mão de uma garotinha na tentativa de salvá-la. A garotinha tropeça e cai enquanto chora. O Prota entra em pânico ao notar que a criança caiu. Ele corre e levanta a garotinha, segurando-a pelos ombros. Ele pergunta: "Sungyeon, você está bem?" Ela responde que sim. Porém, uma sombra paira sobre eles enquanto o rosto da garotinha se transforma, mostrando uma expressão de puro terror.
O rinoceronte espinhoso ruge enquanto saliva sai de sua boca. O prota cerra os dentes impotente enquanto a garotinha chora inconsolavelmente. Neste momento, uma bola de raios aparece acima do rinoceronte espinhoso enquanto um feitiço é entoado. Tempestade de raios. Os raios percorrem por todo o corpo do monstro. E uma garota com um capacete em sua cabeça e rodeada por raios aparece. Observando as roupas e o seu poder, é sabido que se trata de Sung Miri. O ataque realizado por Sung Miri não causa tanto dano ao rinoceronte espinhoso, deixando a Imperatriz do Relâmpago surpresa, a fazendo pensar: não causou nenhum dano? Ela canaliza muito mais poder enquanto vocifera. Vamos ver até onde você aguenta? E profere: tempestade de raios! E uma rajada de poder, que mais parece um laser, sai das mãos da Sung Miri e acerta o rinoceronte. Ela pousa no chão e observa ansiosa, aguardando o resultado do ataque. Devido ao ataque, o local é coberto de poeira e de dentro da poeira os olhos do rinoceronte brilham em vermelho. Sung Miri arregala os olhos enquanto observa o rinoceronte entrar em fúria. Na tentativa de se proteger, Sung Miri coloca os braços à sua frente, enquanto encara de frente toda aquela onda de energia. Com um golpe forte, ele acerta o chão enquanto fragmentos são liberados. Sung Miri é atingida e cai no chão. Com dor, ela se força a levantar, enquanto fala: merda. Classe A é tão diferente assim? Observando o homem e a garotinha, ela pensa: ainda tem pessoas aqui? E atrás dela, o monstro ainda ruge com ferocidade. Enquanto os dois tremem de medo, ela pensa: isso é perigoso! Cerrando os dentes, Sung Miri entra na frente deles e diz: fujam! E em um único grito ela fala: não sei quanto tempo vou aguentar, vão logo! O monstro, ainda irritado, corre em direção a Sung Miri enquanto ruge. Canalizando seu poder em suas mãos, Sung Miri reflete: tenho que ganhar tempo. Em choque, ela percebe que seu poder está enfraquecendo. Vendo o rinoceronte espinhoso se aproximando, ela exclama: não! Sung Miri, entrando em desespero, tem um flashback. Nas suas lembranças, ela se vê de frente a ruínas, enquanto a imagem aterrorizante do rinoceronte espinhoso é refletida pelo visor do capacete, mostrando que ele já está bem próximo. Enquanto ela se afunda em suas memórias. De joelhos ela pensa: mamãe, papai, enquanto chora em meio aos escombros. Uma outra garota se aproxima enquanto Sung Miri fala: nunca vou perdoar. E entre soluços de choro ela promete: vou destruir todos eles. Enquanto a outra garota com punho cerrado observa o cenário devastado. A garota que está de pé, apesar de estar claramente com ódio, orienta: Sung Miri! E com olhos azuis brilhantes ela complementa: nem mesmo sonhe com vinganças. Saindo de suas lembranças, Sung Miri cerra os dentes e diz: que piada. Ela se força um pouco mais e começa a gerar mais raios, e exasperada ela grita: não ria de mim! E como uma iluminação ela ouve alguém falar dentro da sua cabeça: esmagador de deuses! E como se tivesse tido um segundo despertar por conta da batalha, seus olhos irradiam raios dourados e um zumbido surge na cabeça de Sung Miri. Ela se envolve em um casulo de energia e tudo estremece com a quantidade de poder liberada enquanto ela grita de dor. Novamente ela cria uma bola de energia de raios, porém dessa vez, além do raio azul brilhante, uma corrente de energia negra é integrada à bola de raios. Lançando a bola de raios, ela grita: tempestade de raios, que atinge o rinoceronte espinhoso. Uma enorme explosão é gerada devido ao atrito da energia de raios e o corpo do rinoceronte. O brilho dessa explosão ilumina boa parte da cidade, revelando o quão imenso foi o ataque, por fim derrotando o rinoceronte. Logo após isso, a jornalista de antes fala: uma caçadora de classe B, Imperatriz do Relâmpago, conseguiu derrotar o monstro de classe A. Um dos transeuntes fala: obrigada, caçadora. E uma outra diz: caçadora, olhe pra cá. Sung Miri, petrificada, permanece parada tentando entender o que aconteceu, enquanto a multidão é contida por seguranças. Alguns a elogiam: eu te amo! Me dê um autógrafo! Isso que é caçadora! E outros especulam: como uma classe B pode derrotar um classe A?
A jornalista continua sua transmissão ao mesmo tempo que Sung-mi observa abismada as suas mãos e, com incredulidade, ela murmura: Eu consegui derrotar o rinoceronte. E olhando em volta, ela se pergunta: O que foi isso? E enquanto se mantém em pé, em frente ao corpo do rinoceronte com um buraco onde anteriormente era a sua cabeça, ela fala: Essa força! Senti como se tivesse ultrapassado meus limites. O prota e a garotinha ainda estavam por ali, e se curvando repetidamente eles agradecem, e o prota a chama de Sung-mi. Porém, como ela está de capacete, ele não deveria saber seu nome correto. Sung-mi se assusta quando o prota fala: Não sei como eu poderia te retribuir. Ela diz que não precisa agradecer, enquanto balança as mãos nervosamente. O prota coloca a garotinha em seus braços, enquanto Sung-mi diz estar feliz por eles estarem bem. O prota novamente agradece, se vira e sai do local. Sung-mi, ainda acenando de repente, fica pensativa e curiosa fala: Espera, como você sabe meu nome? Olhando para as costas do prota, ela reflete: Todos me conhecem só como Imperatriz do Relâmpago. Com isso, ela se lembra da voz que ouviu anteriormente e se dá conta que é a mesma do prota. A cena corta para o prota, que diz para a garotinha: Vamos para casa. A garotinha, enquanto se segura ao prota, responde positivamente: Sim. Enquanto isso, Sung-mi pondera: Quem é aquele cara? Com o cair da noite e uma visão deslumbrante da cidade, alguém fala: Eu acho que esse é um daqueles lugares que as pessoas vêm para se mandar de arrasta. É claro que eu não vim aqui para isso, e sim ao contrário. Então é mostrado que a pessoa em questão é o prota, que pensa: Meu sobrinho e eu quase morremos. Tudo isso por causa desse celular. Pronto para jogar o celular no rio, ele pensa: Esse telefone de merda. Agora, para entender como o prota chegou nesse ponto, vamos voltar alguns dias atrás. O prota está sentado em um restaurante. De frente para o seu notebook, ele murmura: Eu sou horrível nisso. Amanhã acaba o prazo. Nisso, ele olha para o celular e, com nenhum pingo de concentração no trabalho, ele se pergunta se deveria organizar os aplicativos que não usa. Verificando os aplicativos, ele direciona a sua atenção para o aplicativo com o ícone de um baú e se pergunta o que seria aquilo. Um pouco confuso, ele indaga: Quando foi que eu baixei esse aplicativo? Ele abre o aplicativo e um baú monstruoso aparece, onde seria sua abertura convencional, é substituído por uma boca repleta de dentes pontudos e uma língua retorcida. O prota então se pergunta se é um jogo. O prota clica no app e o carregamento do jogo inicia. Criador de deuses! Bem-vindo ao Criador de deuses! Após carregar a barra, aparece uma formiga e uma tela de notificação, porém ele não consegue entender o que está escrito e fala: Eu não consigo nem ler isso! Maldito jogo inútil! Aparece na tela uma formiguinha preta e, sem saber o que fazer, se pergunta se deve apenas pressionar alguma coisa. Ele clica na formiguinha e ela morre. Uma moeda sai da tela do celular, bate na testa do prota e cai no notebook. Uma tela de notificação aparece. Número 1 foi esmagado até a morte. A moeda dos deuses, sombria, foi dropada como recompensa. O jogo o parabeniza. Parabéns, você está um passo mais perto de se tornar um deus todo-poderoso maléfico que luta pela conquista e poder. Confuso, ele olha para a moeda e para o celular sem entender o ocorrido. E pensa: Sem chances. Eu tenho habilidade de caçador agora? E completa: Se isso acontecesse 20 anos atrás, eu teria que ir a um hospital psiquiátrico, graças a Deus que o mundo mudou. No dia seguinte, somos levados novamente ao prédio do centro de caçadores. A atendente chama: Número 369, Sr. Yo I-shin. Então, sabemos agora o nome do nosso protagonista. Enquanto ele vai até a atendente, 2 personagens sentados zombam do nome do protagonista. E, envergonhado, o prota pensa: Por favor, não use mais o meu sobrenome. A atendente radiante e com um belo sorriso fala: Meus parabéns, Sr. Yu I-shin. O teste mostrou que você realmente tem uma habilidade. O prota fica surpreso e começa a sonhar. Ele se imagina sendo um cara cheio de músculos que vive rodeado por belas mulheres. E com o rosto corado e babando, ele pensa: Não precisa nem ser um rank alto. Um rank D já serve. Não,
Mesmo que eu seja um rank E, já consigo abandonar a vida de escritor. Com o mesmo brilho e o mesmo sorriso radiante, a atendente revela que a habilidade do prota é de rank G. Tendo sua expectativa destruída, ele sente como se sua vida tivesse sido sugada e indaga: rank G? A atendente entrega a folha de teste, confirma e então explica com o mesmo sorriso radiante: se você olhar aqui, fala que sua única habilidade divina é de produzir materiais. Essa é a sua habilidade. O prota desolado segura o papel e diz: então, eu sou um rank G que não é tão diferente das pessoas comuns? A atendente, ainda sorrindo, responde: isso mesmo. Você gostaria de se registrar para tirar a sua licença? Curioso, o prota pergunta se existe alguma taxa, e ela responde que o valor é 280 wons. Convertendo, fica aproximadamente R$ 1.046,72. Ele fica surpreso com o valor, e ela repete: gostaria de se registrar? E com uma expressão desolada ele responde: não, valeu, e reflete: um caçador rank G não pode nem ao menos entrar em uma masmorra. Eu não tenho nenhum tostão na carteira. O prota, suspirando e cabisbaixo, pensa: eu sou muito ingênuo mesmo. Tenho que ir para casa e cumprir o prazo antes que o gerente grite comigo de novo. A cena corta e vemos o prota com olhos vermelhos, enquanto tenta escrever algo em seu notebook. O relógio mostra que já são 2h15 da madrugada. O prota, enquanto olha para o relógio, se pergunta: o que eu fiz nesse tempo? Eu só fiquei escrevendo e apagando. Eu preciso limpar a minha mente. Ele pega o controle e decide assistir um pouco de TV. O apresentador do jornal relata os feitos de uma caçadora rank S, Baek Yo-hyun. Ela conquistou uma masmorra chamada Dragão da Escuridão, de grau desastre. O jornalista continua seus comentários. O prota suspira e troca de canal. Uma propaganda é mostrada. Uma tentação sedutora e fatal. A caçadora rank S Seong Mina sempre usa isso antes de entrar em uma masmorra. A única forma para proteger a sua pele. A Mondra perfeita. O prota fica puto e aperta freneticamente os botões do controle enquanto reclama: esses caçadores arrogantes estão por todos os lugares. Ele desliga a TV, solta o controle e se joga para trás na cama suspirando. Eles são irritantes pra carvalho. Ele vira a cabeça no travesseiro e fala: vou dormir que eu ganho mais. O celular acende e uma notificação é recebida e com isso o celular vibra. O protagonista, com raiva pelo barulho, abre os olhos e cerra os dentes e berra: alarme desgraçado! Não tem nenhum botão para desligar. O alarme se trata de uma notificação referente ao joguinho das formigas, porém não é possível entender o que está escrito. Outra notificação é mostrada enquanto moedas saltam de dentro do telefone caindo para todos os lados. O prota, com raiva, clica freneticamente na tela e muito mais moedas são expelidas do celular. Elas se amontoam no chão e o protagonista grita: essas formigas malditas! Vamos ver quem ganha! A noite passa e o dia amanhece. O prota acorda, se senta na cama e observa as moedas no chão, notando que tem bem menos moedas que na noite anterior. Mas o quê? Para onde as moedas foram? Olhando ao redor, apenas moedas de 100 podem ser vistas. O prota reflete que havia várias delas anteriormente. Olhando mais atentamente, ele diz: aquelas moedinhas tinham o número 1 escrito nelas, mas essa tem o número 100? Uma mensagem chega e ele observa com atenção. A notificação o parabeniza. Parabéns, Deus sem nome. Você cumpriu as condições para abrir a loja dos deuses. E vendo isso, ele se pergunta: loja dos deuses? E observa as opções sim ou não. Ele fica um pouco confuso, porém muito empolgado. Ele se prepara e seleciona uma opção enquanto exclama: mas a curiosidade matou o gato, e escolhe a opção positiva. Um brilho brilhante irradia do celular enquanto o prota fica totalmente surpreso. Enquanto isso, em outro local, guardas protegem uma sala. Dentro dessa sala está havendo uma reunião, várias pessoas se reuniram e aguardam o mestre de cerimônia, cujo informa que um caçador conseguiu abrir a loja dos caçadores. A loja de caçadores, segundo os presentes, só pode ser aberta por caçadores com despertar criativo. Assim, o anfitrião pede para alguém entrar. 2 pessoas com trajes formais adentram a sala e os demais se surpreendem.
Essa é Seong-mina, caçadora de rank S. O seu poder é psicossensorial. Esse é Kang-woo, caçador de rank S. E foi esse cara que desbloqueou a loja de caçadores. Eles caminham até o centro da sala e se apresentam ao presidente. Esse é o presidente da República da Coreia, Jeong Hae-hwan. Na reunião, todos estão eufóricos com o desbloqueio da loja de caçadores. Alguém bate palmas e solicita a atenção de todos. Olhando para o caçador, o anfitrião solicita para que abra a loja. Kang-woo assente com a cabeça. Todos se preparam para a abertura. Kang-woo se concentra e canaliza energia para abrir a loja. Devido à quantidade de energia, todos sofrem com a energia residual da abertura da loja. O anfitrião pergunta se todos estão bem e, mesmo assustados, eles confirmam que sim, estão bem. E olhando a sala depois de toda aquela onda de energia, eles não conseguem ver nada. E murmuram entre eles e se perguntam se estão vendo algo. O anfitrião avisa que a loja só é visível para a pessoa que a desbloqueou, então pede para eles esperarem um pouco, pois a caçadora Seong-mina usará a habilidade de telecinese para projetar as imagens aos demais da sala para que eles possam ver também. Seong-mina ativa a sua habilidade, e todos agora podem ver a loja de caçadores, os deixando surpresos e de boca aberta. Na tela inicial da loja, alguns itens são mostrados: alta poção de classe A, espada sagrada Excalibur de classe S e bênção do Deus do Trovão de classe S. Todos demonstram uma animação fora do comum. Esse homem, que vou apelidá-lo de Geraldo, comenta que os itens mostrados só são conhecidos em lendas e mitos. E esse outro homem, vou chamá-lo de Rogério, fica embasbacado e se pergunta se essa é a loja de caçadores. Geraldo se acalma e fala que a bênção do Deus Trovão são 300 milhões de ouro, que convertendo para a moeda deles totaliza 30 trilhões de wons. Eu tentei converter para reais, porém deu um número absurdamente grande. Rogério, suando frio, diz ser um preço barato levando em conta o nível da habilidade. Em meio a todo aquele êxtase, o presidente Jeong Hae vocifera: pessoal, mantenham isso em mente. A fortuna nacional depende disso, e completa dizendo que a loja deve ser mantida em segredo antes do projeto se encaminhar. Que projeto é esse? Não faço ideia. E ordena que 2 caçadores de rank S protejam o caçador Kang-woo. A Song-mina fica um pouco pensativa. Nisso voltamos para a hora em que o Prota também abriu a loja. Após selecionar a opção Sim no jogo das formigas, o Prota é notificado que, para continuar, será necessária uma moeda de 100 e pergunta se ele gostaria de usar. O Prota confirma e uma das suas moedas de 100 é dissolvida. O Prota observa e reflete que as moedas são bem estranhas. Apareceram do nada e se pergunta o porquê e supõe que pode ser o resultado do seu despertar do tipo criação. E para você que não prestou atenção à classe do protagonista, é a mesma que aquele caçador de rank S Kang-woo, que também abriu a loja. Sendo assim, Prota diz que os níveis dele são como o céu e a terra. Com a loja já aberta, o Prota fica surpreso. Isso porque ele não consegue entender nada do que está escrito na loja. Observando o primeiro item da loja, ele começa a contar os zeros que aparecem no valor do item. O Prota conclui que equivale a 100 mil wons. Frustrado e com uma expressão incompreensível, ele vê seu celular brilhar, e logo em seguida, com sua alma saindo do corpo, ele diz que jogou a noite toda e só conseguiu 300 moedas e se pergunta por que é tão caro. A tela da loja começa a tremer e se movimentar igual a um caça-níqueis e para em um item que vale apenas 100 moedas. Como não é possível ler, ele não sabe do que se trata. E diz que a loja simplesmente mudou sozinha e se pergunta se deve comprar o item ou não. Sem considerar muito, ele confirma a compra. A tela do jogo informa que o Prota acabou de adquirir o olho do Deus Cego, que é de rank único. O protagonista fica confuso e outra moeda de 100 é dissipada. Então é dito que o olho do Deus Cego é uma autoridade única do Deus desconhecido, ativado por um vento intenso, e o seu efeito é que ele não será capaz de ver a verdade mesmo que esteja na sua frente. Lendo a descrição, o Prota se pergunta para que serve essa habilidade, e se o Deus é realmente cego. De repente, como se a luz tivesse apagado, o Prota fica cego. Assustado, ele se desespera e solta o celular que cai no chão.
O protagonista levanta e diz que não consegue ver nada e se pergunta se realmente ficou cego e não sabe o que está acontecendo. Ele procura pelo celular pensando em chamar a emergência, porém bate o dedinho do pé na cadeira e cai no chão segurando o pé e começa a gritar. E como se a luz tivesse se acendido, ele volta a enxergar. Com lágrimas nos olhos e com uma expressão de choro, ele suspira e diz que ficou surpreso com o ocorrido. Pegando o celular, ele observa que agora consegue ler o que está escrito na loja. É mostrado alguns itens. Chamas de Gehenna é para Deus de classe baixa. É uma autoridade exclusiva do Deus maligno. Caixa de Pandora é para Deus de classe média. É um item divino exclusivo do Deus maligno. Invocar Devorador de Planetas é para Deus de classe alta. É uma habilidade de invocação exclusiva do Deus maligno. Regressão do espaço-tempo é para Deus de classe superior e se trata de uma autoridade compartilhada. Observando os títulos, o prota diz que são nomes grandiosos. Ele foca em um dos itens e se pergunta o que é aquilo. O item que ele vê é a criação do céu e da terra. É uma autoridade exclusiva do Deus da transcendência e custa 1 trilhão de ouros. Vendo isso, o prota diz que é como se tornar o protagonista de uma história. Porém, aqueles que conseguem rank G sempre serão rank G, e os que conseguiram a classe S sempre serão de classe S. Porém, o prota fica esperançoso com a possibilidade de haver exceções. E como se tivesse uma epifania, ele pergunta ao joguinho se tem algo mais que ele possa comprar, e decide ver as opções. Explorando a loja, ele descobre o dedo esmagador de Deus, de tipo crescimento. Esse item é uma autoridade compartilhada, custando apenas 100 moedas. Avaliando a habilidade, ele comenta que o nome é muito bom, e restando apenas uma moeda de 100, ele suspira e reflete que não tem dinheiro para comprar outra coisa, então conclui a compra. A moeda restante é consumida e uma tela de sistema o informa. Você adquiriu o dedo esmagador de Deus com autoridade compartilhada. Olhando para o dedo, ele avalia a habilidade e se pergunta sobre o dedo esmagador de Deus. Movimentando o dedo, o prota, sem querer, desliga o ar-condicionado e fica com uma expressão de surpresa. Vendo o que aconteceu, o protagonista fala: "Dedo esmagador de Deus", e o ar-condicionado liga. Ele repete: "Dedo esmagador de Deus". O ar-condicionado desliga. Ele fica nisso por um tempo e de repente se vira abruptamente e grita: "Dedo esmagador de Deus!" e liga a televisão. Olhando para o dedo, o prota decepcionado fala que a habilidade tá mais para um controle remoto. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero de coração que tenham curtido. Se curtiu, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a continuação, comenta para engajar e, claro, deixa aquele like maroto. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, se cuida e fica com Deus.